Nunca pensei que a vida adulta fosse tão pegajosa. Não pegajosa no sentido doce de algodão doce de parque de diversões, mas pegajosa no sentido de chiclete grudado no sapato em dia de calor. Um romance de conto de fadas era o que eu esperava. O que recebi, até agora, foram relacionamentos que poderiam ser classificados como episódios de comédia trágica. Às vezes, acho que nasci com um radar defeituoso para homens. Enquanto minhas amigas pareciam atrair tipos razoavelmente decentes, médicos, advogados, até um poeta que sabia cozinhar risotos, eu me especializei em colecionar desastres ambulantes. Um ex que tinha alergia a compromisso, outro que ainda morava com a mãe e achava isso completamente normal aos 35 anos, e aquele que, veja só, me trocou por uma instrutora de yoga que sabia se conectar com a essência do universo. Ainda não sei se a essência do universo incluía ser flexível o bastante para colocar o pé atrás da cabeça, mas enfim. Hoje, enquanto tomava meu café apressado e queimava a língua porque nunca espero esfriar, percebi algo terrível. Faz exatamente 1 ano que terminei meu último namoro. 1 ano inteiro. E em vez de estar mais sábia, mais madura, ou pelo menos mais seletiva, continuo exatamente no mesmo lugar. Talvez pior. Porque agora, além da falta de namorado, tenho também uma pilha de livros de autoajuda na estante, comprados às 2 da manhã em promoções online, que me prometeram segredos infalíveis para atrair o amor verdadeiro. O resultado? 0 encontros promissores, mas um cartão de crédito consideravelmente mais triste. Trabalho em um escritório que insiste em ser mais entediante que novela das 6 sem trilha sonora. Passo o dia revisando planilhas que parecem multiplicar sozinhas, e ainda tenho de fingir entusiasmo quando meu chefe, um homem que usa gravatas com estampas de desenho animado, aparece com novas ideias revolucionárias, que basicamente significam mais trabalho mal pago. No fundo, porém, agradeço. Porque sem esse emprego, provavelmente já teria vendido a alma para comprar mais cursos sobre manifestação de relacionamentos. A vida amorosa, no entanto, insiste em se apresentar em situações ridiculamente cinematográficas. Semana passada, por exemplo, tropecei na calçada porque estava distraída olhando o celular e, claro, caí bem na frente de um sujeito absurdamente bonito. Ele até tentou me ajudar a levantar, mas eu, com minha habitual habilidade social, apenas murmurei algo parecido com "tudo bem, obrigada", e saí mancando como se fosse normal andar como um pinguim desengonçado. Obviamente nunca mais o vi. Se fosse em um filme, esse seria o começo de uma grande história de amor. Na vida real, foi apenas o começo de um hematoma roxo no joelho. Tenho me perguntado se não é hora de desistir de esperar aquele tipo de romance arrebatador. Talvez a vida não seja sobre encontrar o grande amor, mas sim colecionar pequenas histórias, pequenos encontros, pequenos sorrisos que, juntos, fazem sentido. Isso soa poético, mas, na prática, significa que estou considerando seriamente adotar outro gato. Ainda assim, algo dentro de mim insiste em acreditar. Uma parte teimosa, quase infantil, que acha que talvez em algum lugar exista alguém que vai rir das minhas piadas ruins, entender minhas neuroses e até achar encantador quando eu derramar vinho tinto no tapete branco. Sim, aconteceu. Ainda estou tentando remover a mancha. E para piorar a situação, surgiu um novo personagem na minha vida. O vizinho do apartamento 503. Ele apareceu há 2 semanas, carregando caixas e livros demais para uma pessoa só. É o tipo de homem que usa camisetas simples, mas de alguma forma parece ter saído direto de uma propaganda de perfume caro. Já nos encontramos 2 vezes no elevador, e em ambas eu consegui me atrapalhar. Uma vez derrubei minhas chaves no chão, e na outra apertei o botão errado e acabei descendo um andar antes do meu. Ele sorriu de um jeito educado, como quem percebe que você é desastrada, mas decide não comentar. Desde então tenho desenvolvido a péssima mania de inventar desculpas para sair de casa no mesmo horário que ele. Preciso comprar pão? Claro. Preciso levar o lixo? Imediatamente. Preciso de repente começar a correr pela manhã mesmo odiando exercícios? Evidente. Tudo em nome do acaso, que, convenhamos, já não é tão acaso assim. O problema é que não faço ideia se ele é solteiro, comprometido ou até casado. Carregar caixas de livros não entrega muito sobre a vida amorosa de alguém. Além disso, meu histórico não ajuda. A última vez que tentei deduzir o estado civil de um homem, acabei descobrindo que ele estava noivo, no dia do nosso 3º encontro, quando apareceu com a aliança no bolso e a desculpa de que não sabia como contar.
inesquecível. Então aqui estou, no meu quarto, de pijama velho e cabelo em coque mal feito, escrevendo como se fosse possível organizar meus pensamentos em palavras. Parte de mim quer bater na porta do 503 com uma desculpa qualquer. Açúcar, sal, um pedido de ajuda para trocar a lâmpada da cozinha que insiste em piscar. Outra parte de mim diz para ficar quieta, porque talvez ele nem perceba minha existência além do elevador. Mas hoje, quando voltava do trabalho, algo diferente aconteceu. Eu estava equilibrando sacolas de supermercado. 3 delas, porque aparentemente não consigo fazer compras moderadas, e uma delas rasgou bem na frente da portaria. O caos se instalou. Tomates rolando pela calçada, pacotes de biscoito explodindo no chão, e eu tentando desesperadamente salvar pelo menos as garrafas de vinho. Foi então que ele apareceu, como se o universo tivesse decidido brincar comigo. O vizinho do 503 juntou 2 tomates do chão, sorriu com aquele ar calmo e me entregou, como se não fosse a cena mais ridícula do planeta. Eu agradeci com um aceno rápido. E para minha surpresa, ele me acompanhou até o elevador, carregando parte das sacolas sem que eu pedisse. O detalhe é que, pela primeira vez, percebi algo além do sorriso dele. O jeito como caminhava tranquilo, como se nada fosse problema. E no silêncio compartilhado do elevador, notei também o cheiro suave de café fresco misturado com livros velhos. Sim, livros têm cheiro. E sim, eu reparei. Foi nesse momento que pensei. Talvez, só talvez, a vida esteja prestes a me pregar uma peça diferente. Ainda não sei quem ele é, o que faz, ou se vai rir das minhas piadas ruins. Mas sei que quando a porta do elevador se abriu, ele me entregou a última sacola, acenou de leve e disse apenas: "Boa noite." E agora, aqui estou, sentindo que alguma coisa mudou. Talvez nada aconteça. Talvez seja apenas mais um capítulo engraçado na minha coleção de fracassos românticos. Mas pela primeira vez em muito tempo, sinto que algo está prestes a começar. Ou talvez seja só a minha imaginação fértil trabalhando horas extras. De qualquer forma, não vou comprar outro gato. Ainda. Acordei hoje com a sensação estranha de que algo estava fora do lugar. Talvez fosse porque sonhei que estava fugindo de uma horda de tomates gigantes me perseguindo pela rua. Obrigada, vizinho do 503, por aparecer nos meus sonhos junto com vegetais assassinos. Ou talvez fosse apenas ansiedade disfarçada de curiosidade. Afinal, quem é esse homem que agora ocupa 78% dos meus pensamentos, mesmo sem ter falado mais do que 2 palavras comigo? Passei a manhã tentando parecer uma pessoa normal. Isso significa vestir uma roupa que não gritasse: "Acabei de acordar e coloquei a primeira camiseta limpa." Passar um rímel que, claro, acabou borrando, e preparar um café que ficou tão forte que poderia reviver múmias do Egito. Mas não importa. Tudo foi cuidadosamente cronometrado para coincidir com o horário em que ele geralmente sai. Sim, eu sei. Isso já está virando perseguição em versão de comédia romântica. E funcionou. Quando a porta do elevador se abriu, lá estava ele. Camiseta cinza simples, jeans, cabelo meio bagunçado, como se tivesse acordado atrasado. E mesmo assim, parecia pronto para estrelar uma capa de revista. Eu, por outro lado, segurava uma sacola com pão e leite, que parecia mais um disfarce de má qualidade para justificar minha presença ali. Enquanto descíamos, tentei não encarar demais, mas meus olhos decidiram ter vida própria. Notei que ele carregava um livro. Sempre um livro. E não era qualquer livro. Era grosso, de capa gasta. Parecia daqueles que as pessoas realmente leem e não apenas compram para decorar a estante. Eu, que tenho 3 guias de Como Ser Feliz em 21 Dias, abandonados na prateleira, me senti uma fraude instantânea. Pensei em puxar assunto. Perguntar sobre o livro, talvez. Mas minha mente, como sempre, resolveu sabotar. E se ele acha estranho? E se ele responde com uma palavra só? E se, pior ainda, ele me diz que é casado e o livro é um presente da esposa adorável que cozinha lasanha caseira? Então fiquei quieta. Apenas acenei quando nos despedimos no térreo. Como quem diz: "Olha só, eu sei existir em silêncio também." No trabalho, obviamente, não consegui me concentrar. Minha chefe pediu 3 relatórios até o fim do dia, e tudo o que consegui foi escrever no bloco de notas: "Vizinho 503 gosta de livros. Descobrir gênero literário preferido. Evitar stalker vibes." Produtividade 0. À noite, quando voltei para casa, algo aconteceu. Estava no corredor,
equilibrando uma pizza congelada, porque cozinhar exige energia que não tenho, quando vi que a porta do 503 estava entreaberta. Não fui bisbilhotar, apesar de ter tido vontade. Mas antes que pudesse decidir se deveria seguir com dignidade para o meu apartamento, ouvi um barulho, um estrondo, como se uma pilha de livros tivesse despencado. E então, claro, ele apareceu. Cabelo ainda mais bagunçado, óculos de leitura. Óculos, meu Deus, como se já não fosse suficiente parecer um personagem de romance moderno, e com um sorriso meio envergonhado. Disse algo rápido que mal ouvi, porque estava ocupada, tentando parecer alguém que não estava congelada como uma estátua. E, para minha surpresa, perguntou se eu poderia segurar a porta por um instante enquanto ele organizava o caos interno. Foi a primeira vez que cruzei a fronteira. Não entrei, claro, mas por um breve momento, olhei além. Uma sala com pilhas e mais pilhas de livros, quadros encostados na parede, uma xícara esquecida no chão. Parecia um lugar vivo, bagunçado, mas acolhedor. Diferente do meu apartamento, que mais parece cenário de antes da reforma em programa de decoração. E então aconteceu. Ele me agradeceu, disse meu nome. Ainda estou tentando entender como descobriu. Talvez na caixa de correio, talvez na lista de moradores. Não importa. O que importa é que quando a porta se fechou de novo, eu estava sorrindo feito uma idiota no corredor, abraçando minha pizza congelada como se fosse um troféu. Agora estou aqui, escrevendo e tentando decidir o que tudo isso significa. Pode ser nada. Pode ser só coincidência. Ou pode ser o começo de algo que ainda não sei nomear. O coração bateu mais rápido. As mãos tremeram um pouco. E pela primeira vez em muito tempo, não pareceu apenas imaginação fértil. Mas não quero criar expectativas. Porque se há algo que a vida já me ensinou, é que a queda sempre dói mais quando você sobe alto demais. Ainda assim, quando apaguei a luz e deitei, não consegui parar de pensar nos óculos dele. Óculos. Talvez amanhã eu invente outra desculpa para sair no mesmo horário. Talvez não precise inventar. Passei a semana inteira arquitetando planos dignos de uma espiã amadora. Descobrir o gosto literário do vizinho do 503 tornou-se minha missão secreta. Analisei discretamente as lombadas dos livros que consegui espiar quando a porta dele estava aberta. Mas tudo o que vi foi uma avalanche de títulos que iam de filosofia russa à culinária tailandesa. Resultado: confusão mental completa. Quem é essa criatura que lê sobre Dostoiévski e, ao mesmo tempo, aprende a temperar curry? Eu que abandonei um livro de 10 passos para encontrar o amor na página 3 porque fiquei com sono, me senti uma impostora. Mas decidi tentar impressionar mesmo assim. Fui à livraria, comprei um exemplar de um autor que parecia inteligente e deixei estrategicamente a amostra na minha bolsa. Sim, estava preparada para o caso de um encontro casual no elevador. E não é que aconteceu? Claro, comigo nunca é simples. O elevador travou entre 2 andares, só nós 2. Eu, suando como se tivesse corrido uma maratona, e ele, tranquilo, lendo um capítulo como se estivéssemos em um lounge confortável. Pensei que morreria ali, cercada pelo cheiro de cabos queimados e constrangimento. Mas em vez de pânico, veio uma risada. Não dele, minha. Porque percebi o quanto era ridículo. Eu, a rainha dos planos malucos, trancada em uma caixa de metal com um homem que vinha povoando meus devaneios. E pela primeira vez falei. Perguntei do livro, sem gaguejar, sem parecer uma perseguidora literária. Ele me respondeu. Não com uma palavra, mas com uma explicação inteira, animada, sobre por que gostava daquele autor. Descobri que era professor de literatura. Descobri que se mudou para cá depois de terminar um casamento de 10 anos. Descobri que toma café demais e que odeia plantas porque sempre esquece de regar. Descobri, enfim, que era humano. E isso foi melhor do que qualquer idealização. Quando o elevador finalmente voltou a funcionar, já estávamos rindo de histórias bobas, inclusive da minha queda cinematográfica com os tomates. Ele lembrava. Claro que lembrava. E disse que achou engraçado e adorável. Palavras que normalmente me fariam querer sumir. Mas que, ditas por ele, soaram como um elogio legítimo. Nos dias seguintes, começamos a nos encontrar mais. Não por acaso. Ele também admitiu que já tinha reparado em mim e que achava graça no meu jeito apressado de sempre perder a chave na bolsa. Passei a tomar café no apartamento dele, onde o caos organizado dos livros já não parecia intimidador, mas familiar. Descobri que ele tinha um riso fácil,
daqueles que transformam o ambiente. E ainda assim, não foi um conto de fadas. Eu continuava a mesma, desastrada, ansiosa, exagerada em tudo. Continuei queimando torradas, falando demais quando estava nervosa e, certa vez, até derrubei vinho no sofá dele. Mancha permanente, desculpa eterna. Mas pela primeira vez, não me senti diminuída por isso. Pelo contrário, parecia que ele via beleza justamente nas minhas falhas. Ontem à noite, voltando do trabalho, ele me esperou na portaria com 2 xícaras de café. Disse apenas: "Você parece precisar." E eu precisei. Precisei do café, do sorriso, da calma. Caminhamos juntos até o elevador, sem pressa, como se o mundo pudesse esperar. Agora, escrevendo isso, penso que talvez não exista final definitivo para histórias como a minha. Não sei se vamos durar meses, anos, ou se ele vai um dia se mudar levando seus livros e deixando meu coração bagunçado novamente. O que sei é que pela primeira vez em muito tempo, não estou correndo atrás de um ideal de amor. Estou vivendo do jeito imperfeito e engraçado e tropeçado que a vida decidiu me dar. Talvez amanhã eu caia de novo na rua. Talvez ele ria de novo. Talvez seja isso. Não procurar o final perfeito, mas aprender a se divertir no meio da história. E, sinceramente, acho que é um ótimo começo.